Pois é, meu povo, começando aqui mais uma transmissão pelo Instagram para você que possivelmente vai assistir depois essa retransmissão pelo YouTube. Hoje eu vou falar sobre os felinos. Já era para eu ter vindo, né, trazer essas informações um dia anterior, mas tem um motivo para estar aqui. Hoje eu estou aqui. O Nil já está por aí também. E aí, Nil, como que vai? Tudo tranquilo? Tudo certo? Passou uns minutinhos aí, Nil, deixa eu ver. 12 minutinhos aqui. Porque eu não estava conseguindo transmitir pelo computador. Nem sei como que faz, gente, a transmissão pelo computador, se tem como ou não. Mas, né, vamos aprendendo. Aí corri lá, peguei celular, peguei cabo, peguei tudo. E vim aqui falar com vocês, conversar com vocês. Ainda há pouco estava ali acompanhando o Nil. Saudações, irmão Felino Xavier. Estava ali acompanhando também um vídeo muito legal também falando sobre os felinos, né, da Cássia Farias ali. Uma regressão muito bacana, né? Uma hipnose terapia, né, na verdade. E aquilo só reitera realmente tudo aquilo que tem sido trazido aqui nas notas PEV, nas notas espirituais e felinas, né? Notas espirituais e felinas, que são aquelas que são vídeos gravados que eu trago ali as orientações e todas as informações. E também nas canalizações que os felinos aparecem. Talvez o Nil aí se recorde da última vez que apareceu ali a família felina, né? Foi muito bonito, muito bacana. Mas hoje eu quero trazer aqui um pouquinho mais falando sobre uma experiência que eu tive quando eu estive lá em Sírios. Isso foi me pedido para que eu transmitisse ontem. Acabei ficando bastante cansado, né? Deitei na cama um pouco para fazer minhas leituras ali. Levantei, fiz outras coisas, mas depois o sono me venceu. Então, acabou ficando para hoje. Hoje eu estou aqui e por acaso, né, coincide aí com o vídeo que eu estava falando para vocês dos felinos. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou passar. Há um bom tempo atrás, para quem já me acompanha aqui no canal Felinos Despertar Cristal e também em outros canais por aí, onde eu estive falando sobre minha experiência, meu contato com os felinos e qual eu estive lá em Sírios, né? Que esse é o tema que eu vou abordar aqui, essa experiência. Então, no dia anterior, eu tinha comunicado com os felinos, né? Pedi alguns sinais, algumas coisas que eu estava precisando e eles pediram para que eu trouxesse essa experiência para que vocês entendessem um pouco mais sobre como é Sírios, daquilo que eu passei, daquilo que eu experienciei naquele momento. Por que motivo? Não sei dizer para vocês, tá? Quando se fala foi os felinos, a gente já pensa, mas foi todos os felinos? Pode vir uma única consciência ou pode vir uma consciência do coletivo felino. Para mim foi uma consciência do coletivo felino, né? Então entra felino, felinas, e aí veio essa notificação, olha, vai lá e passe, né? Então, como eu disse para vocês, eu não sei por que eu deveria partilhar essa experiência que eu já tive há um bom tempo. E eu partilhei isso também lá na TV Galáctica, com o Wagner Dorim, com a Karen Rodrigues, também com a... Gente, mais uma vez eu vou cometer a gafe de esquecer o nome dela. Não, agora sim, lembrei. A Cris de Pascoal, né? Que eu tive lá em Sírios e que lá eu presenciei como seria a minha roupagem felina e também daquelas pessoas que estavam ali, que no caso eu conheci, né, os olhos da Cris de Pascoal, que também estava ali, e da Karen Rodrigues. Todos nós que estávamos ali naquele contexto de Sírios, naquela projeção que eu estava ali me vendo e vendo esses outros felinos, era um grupo de felinos, e eu via todos com roupagens felinas únicas, né? Então não era metade humano, né? E metade felino, era totalmente felinos. E ali tinha de vários tamanhos e por aí vai. Essa foi a experiência que eu peguei, contei e partilhei lá na TV Galáctica e em outros momentos também no YouTube.
Ok, estamos resolvidos, estamos antenados sobre o tema-chave e a explicação de abertura. Mas eu quero aprofundar um pouco mais, então, já que foi pedido pelos felinos, para que eu viesse contar como que foi realmente essa experiência, o que eu consegui sentir lá quando eu estava naquele ambiente. Primeiro, o encontro que eu fui projetado, que eu estava com esse grupo de felinos, ou esses muitos felinos. Tinha felinos, como eu disse, grandes, pequenos, tinha muito pequenininho também, e era grupo gigante. E tinha um deles que era o maior, que até então seria o líder, qual ali estava passando orientações para a gente. Líder naquele contexto ali daquela reunião, que também era para a gente se preparar. Tá gravado, gente, vocês voltem lá nesses vídeos que eu falo dos felinos, vai estar gravado. E aconteceu que realmente ali naquele contexto daquela reunião, o que eu me lembro, que o clima de Sirius naquela parte que estava era bem temperado, então não era nem muito frio demais, não era um frio que necessitasse aqui do nosso ponto de vista humano de blusa, nada, e também não era aquele calor extremo que necessitava realmente de a gente ficar praticamente pelado, né? Quando é de costume que a gente usa aqui, né? Muita regata, shorts bem curto, né? Por causa do calor. Então era um clima, né? Bastante temperado, bastante agradável. E é o que eu experienciei ali naquele contexto, naquela conversa com aquele monte de felinos. Muito que bem. Outra coisa que eu observei, que essa reunião com esses felinos acontecia em um contexto à parte, ali naquele lugar que se sentia, além deste clima, deste ar bastante puro, né? Um clima temperado, mas um ar bastante puro. Mas também em meio à natureza, eu via a presença de árvores, tinha pedras, uma terra vermelha também. Era como se fosse um campo descampado, essa parte, rodeado ali por árvores, como se fosse realmente uma aldeia. É muito bacana. Também outra coisa que eu observei, que durante essa visita ali com esses felinos, né, meus irmãos ali felinos, eu sei também que eu observei que enquanto a gente fazia interlocução, pouquíssimas eram as palavras, muito mais era a telepatia. Então isso vem confirmando que realmente os felinos usam muito da telepatia, assim como muitos outros irmãos aí estelares. Muito que bem. A Sheila Xavier também entrou, está aí acompanhando. O Nil, boa noite, Sheila. O Nil diz que se lembra, né, dessas experiências aí que eu estou contando, né? Então, gente, e aí, né, nesse contexto, desse clima que era muito agradável, nessa reunião que ali a gente fazia uma roda, realmente para conversar, e em cima de uma pedra estava esse líder, né? Como se fosse uma pedra bastante maciça mesmo, bastante dura, né? Em cima, um pouco a nível, né? Acima de nível dos outros, né? Para que ele pudesse ser visualizado por todos. Só que ao mesmo tempo em que a gente estava em conversa e ouvindo ali o que tinha, os sensores, assim como um gato felino. E agora eu entendo muito bem sobre essa questão que os felinos sempre estão ligados. Felinos humanos, felinos aqui da Terra, né? Que os humanos presenciam, né? Esse gatinho que a gente tem em casa. Então eles sempre estão com os sensores ligados. E os que não estão com os sensores ligados, geralmente pode até sofrer um ataque de um gato, de um cachorro ou de qualquer outro animal, né? Mas por isso que os gatos têm essa sensibilidade muito grande. E lá não era diferente. Esses felinos, enquanto eu ali estava conversando, vocês prestem atenção que eu vou procurar trazer tudo muito picadinho para que vocês entendam todo este contexto, porque eu estou narrando, falando, mas também aqui eu estou puxando daquilo que eu vivenciei lá, né? Eu não ensaiei nada aqui para poder trazer para vocês. Está sendo no ao vivo aqui mesmo, sem roteiro, sem nada, né? A Jana Reis também está por aí com a gente, participando. Boa noite, meu amigo. Cheguei a tempo. Pois é, acabei de entrar com um pouquinho de atraso, né? Porque eu estava até passando para o Nil, que eu ia tentar fazer aqui. Estou do lado do meu computador e não consegui achar o lugar de fazer ao vivo no computador. Nem sei se tem que investigar mais, estudar mais, hein?
e saí correndo, peguei cabos e vim aqui para transmitir pelo celular. Muito que bem. E aí, voltando a esta reunião, onde nós estávamos ali também todos, o Nil dá boa noite ali para a irmã Jana, né? A Jana também, Jana Martins. Aí eu vi Jana Reis, que é o nome do seu perfil, né? Ela colocou Jana Martins. Então, Jana Martins está aí com a gente também, né? E nesse contexto ali dessa conversa, daquela estratégia, e realmente os felinos são os campeões na estratégia de combate. Isso eu posso dizer muitas e muitas vezes, e isso porque realmente eu sei, presenciei e por aí vai, né? Mas ali enquanto estava rolando aquela dita conversa, aquela reunião em estratégias, em coisas que iriam acontecer, ao mesmo tempo os nossos sentidos aqui da audição lá em Sírios funcionavam muito junto, então não era desfocado. Aqui é como se eu estivesse conversando com vocês e não conseguisse prestar atenção 100% no que está acontecendo em volta de mim, no meu ambiente. Eu não tenho essa separação aqui no plano Terra devido à limitação do corpo humano. É claro, eu vou escutar se passar um carro, alguma coisa, mas prestar atenção quando eu estou usando da minha capacidade aqui de interpretação e de falar, né? Então vai desfocar 100% do que está acontecendo por fora, né? A Jana Reis também. Boa noite, abraços de luz. Sou felina também. A felina aí se juntando com a gente, né? O tema de hoje que é dos felinos que eu estou passando aqui no Instagram e com retransmissão posterior no YouTube. Mas então, os sensores de audição, né, auditivos, ali funcionavam a parte daquilo que estava sendo entregue nesta reunião. E a todo momento esses felinos cósmicos, para quem chegar agora ou quem for assistir depois entender este contexto. Estes felinos cósmicos, então, estavam ali traçando metas, mas com vários sentidos ligados para qualquer tipo de ameaça que pudesse chegar ou interromper ou ser ouvida aquela reunião, pudesse ser já captada por esse monte de felinos. Então, eles estavam ali com o seu lado cognitivo, né, da audição bastante atenta, como se eles estivessem ali, mas eles estivessem em campana só pela audição em tudo que estivesse acontecendo ao seu redor e ao redor de toda essa reunião. Também eles estavam completamente cientes enquanto estavam ali recebendo aquelas informações. Já são duas. Enquanto outros felinos que estavam ali também escutando e prestando atenção, eles serviam ali como se fossem vigias, né? Como se fossem guardiões de todo esse clã de felinos que estavam ali. Então é algo realmente muito, muito bacana. Então o que eu posso passar para vocês? Não sei se em Sírios, todo o contexto de Sírios é todo ele com esse clima que eu passei temperado, eu digo daquela parte que eu estive ali com aquele clã. Então, clima temperado, terra vermelha, eu vi pedras, eu vi natureza, eu vi descampado, e foi uma sensação assim de cumplicidade. Eu acho que essa é a palavra que eu posso trazer para vocês. Uma cumplicidade que os felinos têm. Então talvez isso pode auxiliar as pessoas que já têm contato com a raça felina, de puxar um pouco mais dessas informações. E o que eu posso incluir? Como eu iniciei aqui falando que eu estava ouvindo o vídeo aí dessa regressão hipnótica, que eu vou mencionar que é da Cássia Farias, e ali no momento eu fui pedido para ficar com os olhos fechados. Fechei os olhos e naquele mesmo momento, enquanto eu ouvia o que essa irmã felina passava sobre nos preparar para coisas que viriam e que estão em curso aqui para o nosso planeta Terra. Lembrando que este vídeo está sendo agora feito ao vivo em 2022, propriamente dia 5 de julho de 2022. Então, o que acontece? É muita mensagem, é muita preparação. E quando os felinos vêm comunicando, a linha de tempo dos felinos é totalmente diferente da linha de tempo dos humanos.
Isso eu já trouxe não só pelo contato com os felinos, mas também de outras experiências, né? A Jana fala, Pois é, isso eu trago, né, de outros irmãos cósmicos. E que muitos ainda falam que o tempo, né, a gente tem essa consciência de tempo aqui na Terra, né? Ah, mas será que realmente existe tempo no plano espiritual? Porque fala que é diferente esse processo de tempo corrido, né, que a gente tem aqui cronometrado no relógio. No planeta Terra, no plano espiritual, vai ter alguns que falam que não e outros que sim. E eu digo para vocês, gente, coloco minha mão no fogo, sim, existe, tá? Existe essa questão. O tempo no plano espiritual pouco fez como pouco faz. Existe uma noção sobre processos que estão em curso. Tudo acontece no tempo presente. Porém, quando eles vão para uma determinada missão, que no caso tem uma densidade ali, a presença do tempo vai estar presente, que no caso é a Terra. Então, quando se sai para uma projeção e quando se retorna dessa projeção, a gente tem a ciência de quanto de tempo realmente equivale no plano espiritual aqui para a Terra. Então, talvez por isso que aconteça essa confusão, mas tem esse tempo realmente no plano espiritual? Não tem esse tempo no plano espiritual. Mas sim, consegue-se um ser espiritual dimensionar lá no plano espiritual qual o tempo que se corre aqui no plano Terra. É dito também pelo Livro dos Espíritos que todos os seres avançados, eles têm que saber de todos os tipos de assunto. E é o que nós humanos devemos buscar, né? Temos que galgar o caminhar com muito conhecimento. Todo aquele que quer se expandir, todo aquele que quer crescer, tem que ter muito e muito conhecimento e cada vez mais, pois essa é a progressão que o espírito precisa ter na sua evolução, não só nesse reino, como também em outros reinos. A gente sabe que os felinos, eles já passaram por muitas coisas, dentre elas boas e ruins. Tem felinos que são só bons? A gente sabe que não. E assim para todas as raças. Existem os felinos que também foram para o lado negro da força, né? Vamos usar assim. Mas a grande maioria dos felinos, sim, estão nos seus caminhos evoluídos, né? De evolução, de iluminação, de expansão. Então são raças felinas e diversas raças, né? Não existe só aquele guerreiro, aquela guerreira, né? Como é trazido, forte, né? Que nem tem mesmo aqui na mesa arcturiana. Qual é o nome dele, gente do céu? Hoje a minha cabeça tá uma bênção divina aqui. Não vou saber lembrar do nome. Mas, deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês, gente. Lembrei, Rancors. É os Rancors, tá? Então aqui, ó. Essa raça felina representada assim, né? São mais bravos, assim, né? Tem uma aparência grandona, né? Mas não existe só essa configuração de felinos, né? Dos grandões, dos bravos. Existem várias configurações, como eu disse, pode ser aí metade humano, né? Na nossa configuração, no nosso entendimento, e um rosto, de repente, mais felino. Pode ter todo o corpo felino, e por aí vai, raças diferenciadas, né? Não dá pra gente generalizar. O Nil colocou ali Rancors, é isso mesmo, Nil? Perfeito, grato pela ajuda aí. Então, olha quanta coisa, gente. Quanta coisa. Outra coisa que foi me passado sobre a conexão com os felinos. Como que vocês podem ter essa conexão com os felinos? Os felinos, eu acabei de mencionar, que estão aí em processos evolutivos iluminados já muito, né, acima de nós. Então, para se ter comunicação com os felinos, não tem como as raças benevolentes, as raças que estão na luz, chegar aqui no nosso plano. Imagina, eles estão lá em cima e eles ter que baixarem na nossa frequência. É muito, muito complicado, eu diria, só não impossível, porque tem algumas que têm a possibilidade de vir com outros guardiões, terem essa experiência aqui para fazerem coisas específicas. Mas, no geral, as raças iluminadas chegam até a quinta dimensão, que no caso
por exemplo, tem os arcturianos, né? Os arcturianos se comunicam ali da quinta dimensão, que é uma elevação diferente da que a gente experimenta, da densidade da Terra, né? A tridimensionalidade, que tem muito egoísmo, muita maldade, muita coisa. Quinta dimensão, amor, coisa boa e por aí vai, né? Então os felinos também, eles vêm, né? Alguns vêm até a sexta dimensão, outros até a quinta dimensão também. Então quinta dimensão, geralmente muitas raças vêm para poder se comunicar e passar muitas informações para a gente. Então a gente tem que alcançar esses felinos nessa quinta dimensão e daí adiante para poder se comunicar com eles. Então vai lá, através de técnicas de meditação, através de regressão mesmo, né? Porque ali, claro, depois de tudo que você estiver limpo e feito e tudo mais, mas a meditação é uma das práticas melhores que tem para você se conectar no seu tempo, sem ansiedade. Você vai lá, coloca um áudio que você acha bacana, vai para o meio da natureza e vai ali fazer uma interiorização. Nossa, ajuda demais. Mas a questão é elevar as frequências, as energias. Sair da densidade por poucos momentos ou alguns momentos em que você queira o contato, sim, você vai poder presenciar. Quando você vai ter aí o seu sono, que a gente chama de desdobramento também, então algumas raças podem vir ali e se comunicar. Sim, porque nenhum felino, gente, isso eu falo do que eu sei, do que os felinos me passaram. Nenhum felino vai chegar e vai se comunicar ou vai passar qualquer informação para qualquer pessoa a esmo, por acaso. Tudo tem um porquê, né, por trás desse mistério divino, né, dessa configuração cósmica. Os felinos só vão passar quando tem necessidade de ligação ou que esta pessoa aqui no plano Terra tenha conexão com os felinos. Se tem algum chamado para trabalhar com os felinos. Se em outras existências você teve um laço de amizade com o ser felino. Também é. E quando de não ter nenhuma possibilidade, nenhuma pessoa próxima, gosto e trabalho muito com os arcturianos, a Jana, né? É verdade, exatamente, né? Então, os felinos, realmente, eles vão comunicar quando não encontra pessoas com ressonâncias de frequências que possam comportar ou receber informações naquele momento. E isso não é só para os felinos, para outras raças também. É a mesma coisa, eu preciso conversar com alguém da Terra, de área específica. Por exemplo, sei lá, do Egito. Vou pegar o Egito aqui só para entendimento de vocês. Vou pegar alguém lá do Egito que eu preciso repassar algumas informações sobre coisas que irão ou podem acarretar de acontecer no Egito. Então vai pegar quem tiver as ressonâncias maiores com eles, quem tiver esse grau, essa graduação em essência de luz maior. Então, por mais que quem tiver ali essência maior não tenha tanto conhecimento, pode receber essas informações. Ah, mas aquela pessoa tem mais estudo. Aquela pessoa sabe mais sobre espiritualidade. Ok, tá tudo certo. Mas ter conhecimento, saber sobre a espiritualidade não significa nada para uma comunicação de qualquer ser de luz. Vale muito mais o que está dentro, né, das intenções que nós carregamos do conhecimento interno do que conhecimento externo, que seria o intelectual, né? Então existe esse chamado. Olha, vou ligar você agora, vou passar essa informação. E claro, sempre tudo tem que ter uma permissão. Existe aí o Cristo cósmico, a gente sabe disso. Qualquer interferência no plano Terra vai ter que passar por esses mestres que estão acima deles. Quem está aqui conduzindo a vida humana, permitindo entrar ou sair qualquer comunicação benevolente, né? Não se pode interferir nada nos planos que Deus tem definido para cada alma sem que se tenha uma permissão. Simples assim, né? Então, se você quer se conectar, né, eleve suas frequências, que seja através de uma meditação, ou vai para a natureza e comece ali pensar. Tudo aquilo, a nossa cabeça ela é fantástica, tudo aquilo que a gente tende a projetar, a pensar, a gente aproxima mais.
Então, se você quiser o contato, vai lá, comece, pense nos felinos. Como que você vai querer ter o contato com os felinos pensando numa melancia? Melancia, melancia, melancia. São coisas diferentes. Então, se você vai querer o contato com o felino, é lógico, você vai ter que chamar felinos, né? Estou aberto para uma comunicação. Se eu estiver preparado, se for minha oportunidade, entre com essa conversa. E assim vai ser disponibilizado. É uma equipe, gente, uma equipe sideral muito grande. Seu anjo da guarda já vai entrar ali com a proteção, te preparando. Seu mentor, né, ou os mentores que estiverem ali também. Olha, isso é de merecimento, isso vai ajudar na caminhada dessa pessoa. Então eles permitem. E aí acontece a comunicação. Não simplesmente vem um felino, saltitante, bonitão lá, quero me comunicar, não. Né? Toda uma permissão, como eu acabei de passar. Então, né, o assunto dos felinos é muito rico, tem muita coisa bacana. Outra coisa que eles me passaram, gente, que isso talvez, né, para quem já é felino, que tem um caso é a Jana que passou, né, e tantas outras pessoas que já seguem os felinos, eles colocaram sobre alertas. Aqui no plano Terra, agora, né, e sempre foi os felinos um motivo de algo muito místico. Olha e sentem a força só de olhar para um felino. Então todo mundo começou a utilizar o felino, utilizar a pantera, utilizar o leopardo. Nossa, é um animal de poder, vai me projetar de uma forma que eu sou o cara, que eu sou a mulher. Então eles me passaram que agora, nos momentos atuais, muita gente está usando os felinos, porque felino dá visualização. Felino traz uma energia muito grande. Então, já ouviu aquela expressão, fale bem ou fale mal, mas fale de mim? Exatamente é o que eles estão fazendo, utilizando dos felinos para aproximar mais pessoas. Mas se lembre que os felinos são os reis da estratégia. De repente o felino pode estar falando algo para você através de um humano encarnado. Você acha que está enganando um felino, uma felina? Você só está se enrolando. Tem orientações que há muito, e isso eu já posso abrir agora para vocês, porque eles também permitiram que eu trouxesse. Tem muitas pessoas que ao longo dessa caminhada já tentaram me ludibriar. Olha, eu vou se passar por uma pessoa para ver se ele realmente entrega aquela mensagem espiritual. E isso não foi uma pessoa só não, gente, foram muitas pessoas. Mas se estava ali na minha missão, eu deveria cumprir e deveria respeitar essa pessoa, como assim todos nós devemos ser respeitados. Aí eu vou lá, vou criar uma situação, vou pedir um aconselhamento. E aí é entregue a resposta para a pessoa de um jeito, depois vem a pessoa disfarçada e entrega uma mensagem de outro jeito. A pessoa não criou uma nova personalidade atrás deste engano? Dê tempo ao tempo para ela mesma. Ela acaba se enrolando no que ela diz. E uma falsa verdade não se sustenta muito tempo. Os felinos têm esse lado amoroso, mas tem um lado forte. Então a justiça não depende dos felinos vir aqui e fazer para colocar cada um no seu lugar. Os próprios humanos ou as próprias pessoas que usam ainda dessas vibrações densificadas, eles acabam se enrolando e a verdade não existe nada além da verdade que não seja a própria verdade. Falsa verdade, há um momento que não se sustenta e cai, né? Então é muito, muito interessante, né? Fez muito bem, meu amigo, e exatamente assim. Então, gente, e esse é um treinamento também. Então, olha só, vem informações felinas, né? Vem aqui sobre jornada também, né? Por quê? Se você quer trabalhar espiritualmente, tudo, gente, tudo que a gente vai fazer tem um preço e tem a sua responsabilidade. Ok, você quer trabalhar com a espiritualidade? Quero, ok. Então, só que agora você tem que abraçar os desafios. Você sabe que você vai cair, você sabe que vão te bater na cara, vão te xingar, vão te falar um monte. E aí que você vai sendo testado se você consegue abraçar essa missão da espiritualidade. E eu sinto e vejo muitas pessoas verdadeiramente que querem
realmente trabalhar com a espiritualidade, querem receber canalizações, querem ver mesmo informações dos felinos. Mas a responsabilidade é exigida e é cobrada, né? Então, até faz acho que umas 2 semanas, vocês acham, né, que tudo aquilo que a gente faz, que não é usado de coerência, que não é de uma forma correta, a gente não vai ter que se responsabilizar? Existem mestres siderais aí que estão vendo tudo isso. Existe uma consciência chamada Deus que vê tudo isso, que sabe de tudo de nós sem a gente abrir a boca. Existem, né, os nossos anjos guardiões, e principalmente o nosso anjo guardião que está ali do nosso lado, anotando tudo. E é muito legal. E o que aconteceu, gente? Isso eu posso dizer para vocês. Dessas pessoas que a maioria passaram por essa jornada, usando dessa densidade da enganação, aí eu vou verificar a vida dessas pessoas. O que aconteceu? As pessoas estão piores do que estavam naquele momento. Mas porque não houve nada que o irmão fizesse, mas eles mesmos acabaram por ressonância, caindo na própria situação. Então, né, muitas vezes eu já disse, não existe vítima. Tudo que acontece existe um efeito raiz, né? E geralmente o efeito raiz é nós que somos os responsáveis. E eu já trouxe isso também explicando. Irmão, eu fui lá e eu casei, né, com uma mulher, casei com um homem, e aí o homem, a mulher me bate. Ok. Quem que é o responsável, a responsável por você apanhar? Tem, sim, o cargo da responsabilidade do homem e da mulher, que é agressor, agressora. Mas quem que abriu a oportunidade? Quem que escolheu esse companheiro ou essa companheira para sua vida? Foi você mesmo. Foi você mesma. Então, nós que somos a raiz de tudo que acontece, né? Mas ok. E aconteceu, aqui eu vou pegar bem pesado no assunto, uma mulher, por exemplo, aí, que foi violentada. Vamos entender no contexto. E aqui não vamos entrar no lado feminista da coisa. Porque a mulher não pode usar roupa curta. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Não estou entrando nesta parte. Mas a mulher foi violentada. Ok. Muito que bem, o que acontece? Isso estou falando de uma forma espiritual. Primeiro, por que ela passou por essa violência? Será que realmente só remete a essa existência? E as existências anteriores? O que essa pessoa fez na sua vida anterior para que ela nesta vida sofresse um abuso desse? E sempre eu trago em cima de um estudo, né? Então, porque não basta apenas o lado da espiritualidade me trazer, eu também tenho que estudar para chegar nesse contexto. E o Livro dos Espíritos é riquíssimo para esses e muitos outros assuntos. O espírito de qualquer ser humano, antes de vir para cá, diz que nós aceitamos as provas que iremos passar. Muito que bem. Ali não é ditado corretamente tudo o que nós passaremos. Mas se a prova que a gente escolheu é passar por violência, porque em vida anterior a gente agiu com violência contra outra pessoa, aí a nossa alma vai presenciar a violência da mesma forma ou até um pouco maior da que ela fez na vida anterior. Então aí acontece nessa vida atual. Então a responsabilidade pode não ser agora, mas pode ser de vida anterior. Vocês entendem que sempre nós somos a raiz do processo? Algo que eu não esqueço, que eu estou replicando bastante, que o Luciano falou, Deus é paciente, e realmente é. Ele é muito paciente. Ele espera as nossas evoluções. Eles não colocam, Deus não coloca algumas almas, né, alguns espíritos maiores que os outros. Todos os espíritos vão ter que passar por seus processos de progressão, de expansão. Deus não vai ali julgar esse é o melhor espírito do que esse outro. Não. Todos os que já passaram, inclusive Chico Xavier, isso eu digo pela doutrina espírita. Chico Xavier, vocês acham, por ser um ser tão iluminado, bonito, que ele também não teve a caminhada dele, ele não teve que aprender e continua aprendendo? É assim, gente. Deus coloca
né, os processos para que nós vamos cumprindo. Fica fácil, né, de entender. E a própria pessoa, exatamente, Jana. Então, pelos felinos, né, que são seres que já passaram por suas evoluções, inclusive as escolhas que os felinos fizeram, vamos pegar o exemplo dos felinos que aí foram trabalhar para o lado da não-luz. E eles foram afastados, claro, desses que estavam em luz e foram aí para o caminho que eles queriam. Eles têm a escolha de ir para o caminho que eles queriam. E aí é o que muita gente diz. Ok, mas eu vejo um reptiliano e dizem que existem reptilianos que trabalham para a luz. Existem. O mal sempre é a generalização, gente. Sempre, 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 sempre. Então, né, o nosso cuidado deve ser muito, né? A Fernanda também está aí com a gente. Olá, Fernanda, tudo bem? Então, quanto mais eu aprendo sobre os felinos, é possível se notar o quanto de códigos felinos que nós humanos encarnados, tendo essa roupagem de felina, carrega também. É muito próximo, gente. É muito próximo. O caráter, que não é só trazida pela evolução humana, mas também de uma raça estelar, né, de uma raça que veio aqui. Geralmente, as pessoas que sentem essa conexão com os felinos, essas pessoas que têm um repúdio muito grande dos felinos, têm alguma ligação com os felinos. As pessoas que têm algum tipo de chamado, sente algum frisson, sente algo, vibratoriamente falando sobre os felinos, é porque tem algum tipo de conhecimento, algum tipo de ligação. Nada é por acaso no universo. Ou estaria nós subestimando a inteligência e a soberania de Deus. Qualquer palavra que venho eu aqui entregar para falar sobre Deus ainda vai estar no contexto muito inferior do que seria Deus, né? Bem-vinda, Fernanda, né? A Jana Reis ali, o Nil também dá o seu boa noite, a Fernanda dá o seu olá. Acabei de assistir um vídeo muito bom que você colocou no Facebook. Será que foi ali da hipnoterapia dos felinos? Que, se for esse, né? Eu acredito que estamos dentro desse mesmo contexto e justamente falando disso, né? Exatamente. Boa noite, Nil Andrei, a Jana, né? A Fernanda está dando ali o seu boa noite, né? Estou fazendo essa transmissão aqui à noite, né? Então, para Fernanda que... esse mesmo, né, Fernanda? Então, para as pessoas que vão acompanhar depois, ou para a Fernanda que está chegando agora, o tema é felino, mas aqui eu estou abordando outros assuntos também para que se entenda um pouco do lado humano e também do contexto com os felinos. É maravilhoso, gente, maravilhoso. Então, se a gente aqui, quanto humano, ou nós humanos experimentando a carne física, né, que é lógico, não estivermos em uma fase boa, no momento bom do nosso dia, da nossa semana, tá bastante embrutecido, com muita mágoa, com muita coisa ruim, a gente sabe que a gente está com o nosso corpo espiritual, nosso corpo emocional, nosso corpo físico densificado. Não está purificado, não está com energias leves, não está com energias, vou colocar brilhantes aqui, né? Então o contato com os felinos ou qualquer raça estelar benevolente não vai acontecer. E se acontecer, vocês podem ter certeza que não são raças benevolentes, são espíritos de frequências baixas ou são raças de frequências baixas que usam da holografia para se dizer aí realmente que são essas raças. Mas é aquilo que eu disse sobre a verdade e a mentira. A verdade, ela se mantém e a mentira, ela não se sustenta até o final. E para esses seres da mesma forma, do mesmo jeito que eles também podem usar dessa holografia para dizer, olha, eu sou um felino, mas você vai sentir a frequência do felino, você realmente vai ver, poxa, aqui tem algo estranho.
Não está fazendo sentido isso que está passando. E vocês não acham também que os seres que não estão na luz, eles não vão falar também sobre coisas bonitas, que eles não vão falar sobre Jesus, eles falam, eles sabem enganar, que é uma beleza, né? Então por isso que o nosso discernimento e de colocar essas frequências sempre acima é muito, muito bom. Se você estiver diante de uma batalha mas muito, muito difícil, a gente sabe, tem o Arcanjo Miguel, né, os felinos, a gente trabalha com um monte de irmãos cósmicos. Arcanjo Miguel é um deles. Eu me lembro do momento de projeção em que eu estive lá numa nave e ali eram muitas raças que estavam, não era só felino não. Era felino, era Astarcher, era... Gente, tinha um outro... O Pleiadiano. Gente, esse Pleiadiano era a coisa mais linda. Eu não me lembro agora quem que era esse Pleiadiano. Coisa mais assim, altão, cabelo louco, lindo, lindo. Então é muitas raças, gente, que estão ali à frente, né? Então, olha quanta coisa que a gente tem que aprender. Até em falar só de um contato com um felino, com uma felina. É muita coisa que a gente tem que ressignificar como fé, como acreditar. Quanto mais a gente vai galgando essa jornada e mais a gente vai tendo conhecimento, então algumas coisas depois começam a parar, né, de fazer sentido, né? Ah, Fernando, isso é importante, né? O que sentimos, né? Confiar no que sentimos. Arcturianos, Pleiadianos, Blue Avians, né? Você viu, Nil, como até ali falou no vídeo que a Cássia Faria estava fazendo lá, né? E que foi passado lá por aquela mulher, né? Quem estava nas linhas aí para essa transição, né? Estava justamente que os felinos e os Blue Avians. E quem assistiu a live, eu acho que foi a última live que eu fiz de sábado, né? Quem que apareceu lá nas energias? Blue Avians e felinos. Interessante, né? E os Blue Avians sempre vêm, para quem não sabe, Blue Avians, né, são as aves azuis, né? Que também é outra raça cósmica que, gente, os Blue Avians, eu diria que é até muito mais elevado energeticamente o nosso contato para se ter com essa raça. Porque os Blue Avians têm uma sensibilidade mais tão grande e exigem um grau nosso de iluminação, de energias boas, de frequências boas, que para eles também se apresentarem ou se comunicarem é quase que impossível. Quase. Porque sempre existe, né, a possibilidade, sim. Mas quanto mais em frequência boa você tiver, mais portas espirituais boas você experimenta. Simples. Simples assim, né? Verdade, irmão Felino Xavier. Então, esse foi o vídeo um pouco mais curtinho, só para trazer essas referências dos felinos, né? Do que eu experimentei lá naquele momento que eu estive em Sírios, né? O que mais que eu posso falar para vocês? Ah, gente, como que eu cheguei? Isso eu não, acho que eu não passei em nenhum lugar ainda. Como que eu cheguei lá? Eu cheguei como se fosse num... Eu vou usar aqui a expressão vórtice de luz. Porque não é assim. É como se fosse, eu estava em um determinado local e ali eu sou arrastado para aquele lugar e eu já sou inserido. Acho que a palavra correta seria inserido. Então eu saio de uma realidade e já sou inserido em outra realidade. Mas é muito, muito rápido. Algo como você pensa, você pensou e daqui a pouco você já está lá naquele outro local. E aqui muito do que é trazido... Gente, se vocês forem pegar pistas, tem pistas em desenhos... Tem pistas em filmes, eles sempre vão deixando lembretes pra gente. E se você está conectado, ligado, você vai assistir um desenho ali, opa, tem alguma coisa. Vai assistir o filme ali dos Thundercats. Gente, é muito rico esse filme. Da onde que surgiu? Foi de apenas uma criação humana que criou? Não, gente. Muitas das coisas que foram trazidas ali naquele desenho do Thundercats... Muitas são referências felinas. Claro que tem muitas coisas que, né, eu acabo não passando porque eu não tenho a confirmação para passar. Mas tem muitas coisas que eles passam em off para mim. E assim, quando é disponibilizado, eu vou trazendo. Mas sobre se preparar, que foi trazido no tema do vídeo lá, da hipnoterapia, sim, é correto. Deixa eu ver o que a irmã Jana falou aqui. Meu irmão, pode me chamar no privado, por favor? Sim, falaremos sim. Peraí, a Fernanda, eu não entendo o que ela falou, que os felinos
bagunçaram aqui e agora tem que arrumar a casa. Ela falou muito rápido, né? Muita bagunça, né? Muita coisa aconteceu aqui. A gente sabe que muita coisa está acontecendo aqui, muita coisa errada, gente. É só vocês abrirem uma página da internet e ver as notícias. O que a gente vê? O que é a grande bagunça aqui no nosso planeta Terra? Enganação, roubo, a política virada numa bagunça que só. A gente vê pessoas, quem tem maior grau aquisitivo, né, monetário de dinheiro, fazendo maldades, atrocidades. Tem dinheiro, eu não gosto daquela pessoa, vou lá, vou fazer represálias lá, roubar aquele local, amedrontar. Então é muita coisa, gente, mas principalmente aqui é de uma linha bastante governamental que é trazida a isso. De uma forma que mantém o que a gente costuma dizer muito, as pessoas aprisionadas dentro de uma matrix, de uma realidade que foi criada, que não é a realidade natural que nós deveríamos experienciar, viver, vivenciar. Então, quando se tem o controle de uma rede, é a mesma coisa, se eu pegar essa salinha que eu tenho aqui eu vou criar uma realidade. Quem entrar dentro dessa salinha vai ter que viver a minha realidade, aquilo que eu estou projetando. Olha, as pessoas que sentarem naquela cadeira ali são pessoas que, a partir do momento que colocar o seu popô ali, vão ser amaldiçoadas. E essa verdade sendo replicada, acaba virando uma verdade nata que muitos são ligados a acreditar. Porque essa rede assim se estendeu falando. Então existe o controle. Ok. A pessoa foi lá, sentou o bumbum naquela cadeira e aí ela é vista como ruim. Só que para curar, para a pessoa não ser mais vista, ela vai ter que tomar um remédio aqui que custa R$500. Aí ela tomou o remédio, ela começa a se tratar e se curar. Então olha a programação, a rede que já vai se criando de controle. Ok, vai lá, vai comprar o meu remédio que eu mesmo projetei e eu estou faturando com o problema daquilo que eu criei naquela pessoa. Vocês estão vendo a dimensão disso? Só que isso é de uma forma ilustrativa que eu trouxe aqui para vocês. Imagina de tudo isso que tem por trás dos governos, das mentiras, dos livros bíblicos principalmente, que foram reescritos em muitas partes, de coisas, de ensinamentos, né, de ciência que foi trazido para a gente e que a gente acabou acreditando. Né? Então é muita coisa, então virou uma bagunça. Virou uma bagunça porque fugiu do contexto inicial, né, que seria a iluminação de todos os humanos e viver em fraternidade, irmandade e tendo tudo que é de bom. Então os felinos como guerreiros, e a gente já sabe isso há muito tempo, estão aqui para consertar, mas não só eles, né? Tem aí os arcturianos que estão bastante efetivos e os pleiadianos, assim como os andromedanos também estão bastante efetivos aqui no planeta Terra fazendo as transformações. Mas quantas raças de sírios também não estão colaborando? Bacana, né? Deixa eu ver aqui. Eu vi sábado, muita ruindade, sim. Muita coisa, né, gente? Bom, eu acho que eu me estendi, né? Falei bastante. Será que eu terminei o contexto que eu estava falando de Sírios? Ah, tá, que eu fui inserido. Não, falei. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa que eu posso falar? A única coisa que eu me lembro que eu posso falar que eu cheguei a ver ali e conheci assim que eu retornei. E lá também eu falei assim, nossa, mas é a crise de Pascoal, né, na roupagem felina. Quando eu retornei para cá, aí eu falei, nossa, realmente é a crise. E foi engraçado que foi me mostrado, né, depois de um tempo eu fui ali fazer a live na TV Galáctica e eu passei a mensagem mostrando, né, aquilo era liberado para mostrar para ela sobre aquela realidade. Ela, a crise de Pascoal e a Karen, né, e quantos outros irmãos que estão aí em seus estágios felinos. Tem mais informações felinas que vão chegar, gente, de revelação, tá? Para as pessoas que já têm esse contato. Já foi dito que as pessoas começarão a ser contatadas através de sonhos, de presenças, de olhar para o céu, sentir uma grande emoção assim e se lembrar do felino. Ver vultos, ver muitas coisas, porque a gente começa a experimentar muitas realidades dentro dessa realidade de tridimensão.
Então isso está em curso, vai sim ocorrer, porém só vai presenciar aqueles que estiverem, né, dentro do seu grau de ressonância e expansão, caminhando, fluindo, tudo legal. Aqueles que não estão nessa realidade, gente, vai ficar aqui do nosso lado. O que o tal do irmão Xavier está falando? Eu não tenho realidade disso. O que a Jana está falando? O que a Fernanda, o Nil está falando? Eles são todos loucos. Outra advertência, só para encerrar esse vídeo que foi me passado, vocês podem escrever isso que eu vou falar para vocês. Tanto que já está acontecendo. Mas todo o trabalho da luz vai ser atacado. Todo aquele que vier com mensagem espiritual vai ser atacado e vai se criar como se fosse uma desmistificação. Olha, essa pessoa não está trazendo a verdade, é mentira. Então por isso que eles têm trabalhado. Vocês devem escutar internamente, dentro de vocês, a verdade que vocês carregam, a sabedoria que vocês carregam, ninguém pode tirar ou enganar vocês. Então por isso que também já entreguei isso, foi passado. Não endeusem, né, endeusar, colocar na roupagem de um Deus qualquer humano, tá? Incluindo este que vos fala. Não coloque qualquer humano acima de Deus. Não ache que é um Deus. Você não colocando ninguém como sendo maior que o plano espiritual que Deus, aí você vai saber se conduzir. Nossa, mas esse aqui é o cara legal, ele fala sobre os felinos, isso, aquilo. E aí? Você não está endeusando? Será que tudo aquilo que realmente foi transmitido está 100% na vibração crística, que é da iluminação e do amor? Não sei, né? Vai caber a você. Fez sentido? Eu sempre falo, né, agora. Fez sentido? Coloque na tua vida. Não fez? Pode não estar em ressonância com você ou realmente pode não ser verdade, né? Então fica aí só esse questionamento, né? Já foi trazido no vídeo? Se prepare, sim. Temos que nos preparar, se for da sua vontade. Se não for, que nem diz o Fubá Online, beijo, beijo, né? Só assim, né, meu povo? A Fernanda, para mim, me veio orientação para eu trabalhar com os não despertos. Exatamente, é um chamado muito grande. Assim como o chamado das sementes estelares, né, Fernanda? A missão. A missão das sementes estelares, por mais que tenhamos as nossas roupagens cósmicas, sementes estelares são seres que vieram das estrelas, né? Então por isso sementes estelares. Vieram de outras constelações, galáxias, dimensões elevadas. Vieram, claro, atendendo esse chamado, que não é conto, né? Viemos aqui, alguns já têm essa realidade, já trouxe para vocês disso. Então a gente veio aqui para ajudar na transição. De que forma? As sementes estelares, elas vêm com o papel de auxiliar as pessoas, como disse a Fernanda ali, ajudar as pessoas a se despertarem. Mas claro, tem que ter a permissão delas, né? Se elas quiserem, nada acontece se a pessoa não se abrir, não quiser. É o caso de vocês. Vocês só estão aqui porque vocês se abriram para essa oportunidade. Por mais que vocês sejam sementes estelares. Ok, viemos em missão? Viemos. A gente sabia das dificuldades? Muito sim. Outros não tinham total dimensão do que seria esse plano Terra. Muitos que eram de raças estelares que partiram, mas que ainda vão retornar. Gente, eu vou usar essa expressão, é tanto babado por trás disso aí, que é de ficar assim, realmente em alegria. Porque muito está acontecendo. Muito está acontecendo. Então a nossa missão é ajudar o máximo que a gente puder. O máximo que a gente puder. O que estiver no nosso alcance. Mas se você que tem um chamado e ainda não está conseguindo fazer, só o fato de você estar aqui, está bem, você fazendo para você o bem, você já está auxiliando outras pessoas a se inspirarem em você. Poxa, aquela pessoa ela progride, ela vai no trabalho, as coisas dão certo para ela e tudo mais. Uma semente estelar servindo como exemplo só pelo fato de estar aqui, de existir. Legal, né?
Bom, esse foi o conteúdo. Sigam suas missões solamente ou auxiliando outras pessoas, ou em grupo, né? Realizando a missão com outros irmãos. E esse foi o vídeo sobre felinos e um pouco de assuntos diversificados. Deus que abençoe, né, a cada um de vocês. Até uma próxima oportunidade, seja aqui no Instagram ou seja lá no tio YouTube, né, também. Tchau, pessoal. E no grupo do Facebook também. Se você não me segue, gostou desse conteúdo, passe para mais pessoas, né? Aqui nessa rede aqui é importante passar, né? Então, quanto mais se cresce neste canal, mais pessoas são atingidas. Então, gratidão para você que me segue e até o próximo encontro. Fui, pessoal. Vamos ver. Será que eu vou desligar certinho agora? Pera aí, gente. Sim! Tchau, gente.